Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo de volta. Vamos agora dar continuidade nos nossos estudos de direito tributário, falando hoje sobre as taxas. As taxas, que são uma das 5 espécies de tributos, né? Sendo elas impostos, aí as taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. As taxas, elas são comuns a todos os entes federados, enquanto que os impostos, a Constituição, ela distribui a competência específica para cada ente, né? União, estados e municípios e o Distrito Federal, né? Ela diz que impostos cada ente federado pode instituir. As taxas não. As taxas, elas são comuns a todos os entes. Ou seja, todos os entes podem instituir taxas. A taxa, ela requer, ao contrário dos impostos, ela é vinculada e ela requer uma prestação estatal de volta, né? Então ela é uma via de mão dupla, né? A gente fala da sinalagma. O contribuinte dá o dinheiro, mas o Estado precisa prestar algum tipo de serviço, trazer algum acréscimo aí de algum benefício, né, para esse contribuinte. Então a gente vai ver aqui na Constituição, vamos começar então o estudo sobre as taxas, né? Artigo 145 da Constituição. O caput vai falar que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios podem instituir os seguintes tributos. Inciso 2, taxas. E aí ele continua uma definição que é um pouco longa, embora ler, e aí a gente vai destrinchar ela. Taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Então, é um conceito, sim, um pouco grande e a gente vai tentar analisar ele. Taxas em razão do exercício do poder de polícia, é a primeira parte. E o que é o exercício do poder de polícia, né, trazido aqui pela Constituição? O poder de polícia, ele é trazido artigo 77, para começar. As taxas cobradas, é bem parecido com a Constituição, com o que já prevê a Constituição. As taxas cobradas pela União, Estados, Distrito Federal, municípios, no âmbito das suas respectivas atribuições, tem como fato gerador exercício regulado do poder de polícia. E aí no 78 aqui, ó, embaixo, ele vai nos informar. 78. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, então vamos lá. É uma atividade da administração pública que limita direito, que disciplina o direito, né? O interesse ou a liberdade, ele regula a prática ou o ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado. Ao exercício, ele continua aqui com uma meio comprido, mas eu vou resumir. Numa palavra, fiscalização. Quando o poder público nos fiscaliza, ele está exercendo o poder de polícia. Quando ele nos libera para uma atividade, isso é um exercício do poder de polícia. E quando ele nos priva de exercer uma atividade, isso é o exercício do poder de polícia. Quando pedimos quando precisamos de uma licença para fazer algo, isso é um poder de polícia, né?
uma habilitação para dirigir, um alvará de funcionamento para a loja, né? É o exercício do poder de polícia, né? A taxa que é cobrada não para a emissão, né, do passaporte, mas para a fiscalização da tua vida. Se há algo que te impede de sair do país, isso é o exercício do poder de polícia estatal. Então, primeira parte. As taxas cobradas pela União, pelo Distrito Federal, município, no âmbito da tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia. E esse é o poder de polícia, a fiscalização que é feita em cima do cidadão, em cima das pessoas físicas ou jurídicas. Então, por essa fiscalização, por esse exercício do poder de polícia, o Estado pode cobrar taxa, né? O Estado é o Estado lato sensu, a União, os municípios, o Distrito Federal pode cobrar taxa. É interessante que as taxas elas são comuns a todos os entes. Cada um desses entes federados pode instituir taxa. Claro, então elas têm uma competência comum, né? Vamos falar de uma competência comum. Contudo, não se pode confundir essa competência comum com o fato de um mesmo ente, aliás, de dois entes diferentes, instituírem taxas por um mesmo serviço ou por um mesmo poder de polícia, né? Interessante que só um ente pode instituir uma taxa sobre um serviço ou um poder de polícia, né? Não pode, é proibido haver dois entes tributando a mesma atividade. Exercício regular do poder de polícia. Ok. Segunda parte aqui, ó. Pode também pela utilização efetiva ou potencial, público, específico e divisível. Bora lá. Efetivo ou potencial de serviço público, específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Um serviço público, ele pode ser remunerado por taxa, né? Então, realizado um serviço para você, contribuinte, o Estado pode te cobrar taxa, porque ele está te prestando aquele serviço. Importante notar que é uma utilização efetiva ou potencial. Então, ela precisa acontecer de verdade, essa prestação de serviço precisa acontecer de verdade, ou, no mínimo, ela precisa estar funcionando e posta à sua disposição para utilização. Exemplo, aquela tarifa de energia elétrica, aquela tarifa, que a gente chama de tarifa, né? Aquele valor pago para a concessionária de água, para a concessionária de energia elétrica. Às vezes é concessionária, às vezes é o próprio Estado prestando aquele serviço. E aí você tem a ligação na sua casa, mas você não usa, porque você passou as férias no outro estado. Ou você está passando uma temporada morando na casa da sua mãe, né? E aí a sua casa está lá fechada e não houve uso nenhum, mas a ligação tá ativa, né? Se você for lá na tomada e tocar no interruptor, a luz acende. Mas você passou um mês sem usar. E aí chega uma conta com um valor lá de R$100, R$70, eu não sei qual é o valor mínimo, mas há uma taxa sendo cobrada, mesmo sem você usar. Então aí tá uma utilização potencial, né? Uma utilização potencial, ou seja, onde há uma ligação toda realizada, toda pronta para você usar. Ou a utilização efetiva,
que é a utilização real, é a utilização que aconteceu de verdade, né? Não pode ser fictícia. Ela tem que acontecer de verdade. Serviço público, aí vem aqui, ó. Específico e divisível. Note que é um e divisível, não é ou. Logo, esse serviço público ele precisa ser duas coisas ao mesmo tempo: específico e divisível. Específico quando esse serviço ele é um serviço que a gente consegue desmembrar dos outros. A gente consegue enxergar, observar, caracterizar e definir o que está sendo feito. Um serviço específico. E divisível, ele diz respeito a que esse serviço público, ele não pode ser o tipo de serviço público que, feito uma vez, beneficia toda a cidade, todo o bairro, todo o estado, de uma vez só, ou beneficia a coletividade de uma forma geral. Esse serviço ele não é divisível. Ele precisa ser quantificado e contabilizado o quanto ele beneficiou cada cidadão. Cada cidadão beneficiado vai pagar por ele, na medida do seu benefício ou do quanto lhe foi prestado. Então ele precisa ser mensurado, ser divisível, né, ali para cada pessoa e aí mensurado. Por exemplo, de novo, água, a energia elétrica, né, que você tem ali um contador na sua casa. E por meio desse contador é possível mensurar quanta energia elétrica você consumiu, a sua casa consumiu. Ou seja, quanto você se beneficiou desse serviço, né? Assim é a água também. Taxa, por exemplo, vai haver quando você pede um serviço público, né? Um serviço público qualquer, onde você se beneficiou e o seu vizinho não. Então você precisa pagar por ele. Vou trazer aqui um caso: iluminação pública. Não pode ser, não tem como ser cobrado por meio de taxa. Porque a iluminação pública, o poste lá na rua, que ilumina a rua, ela não beneficia apenas a casa onde está instalado, a frente da casa onde está instalado, ou o vizinho da frente, né, o vizinho da direita e o vizinho da esquerda. Ela beneficia a coletividade. Porque debaixo daquela iluminação passam tantas pessoas que nem residem naquela rua, não é? Então não dá para mensurar e não dá para dizer que aquele poste beneficiou o João e beneficiou em quanto? Qual foi o acréscimo? Qual foi realmente o benefício que ele teve? Como é que a gente vai contabilizar isso e cobrar dele? Porque se cobrássemos dele, desse morador, onde o poste está instalado, não seria justo, porque tantas outras pessoas se beneficiaram. A coletividade que passa que passa naquela rua debaixo daquele poste, está também sendo beneficiada, tendo mais segurança, né, andando naquela rua iluminada. Entendeu? Divisível. É necessário que seja divisível. Específico, continuando aqui, né? Específico, divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, como já foi falado, né? Potencial. Se está posto à disposição, já é um fato gerador da taxa. A taxa, ela não pode ser fonte de lucro para o Estado. A taxa, ela não é um pagamento, realmente sim, um pagamento pelo serviço que vá deixar lucro ao Estado. A taxa, ela é uma remuneração para cobrir os custos do Estado ao prestar aquele serviço. A taxa, ela visa cobrir os custos que o Estado teve ao te realizar aquele serviço. Ok? Então, nunca, jamais, a taxa pode ser superior ao custo. A taxa não vai gerar lucro para o Estado. Não vai gerar um superávit, um lucro, uma reserva de dinheiro para o Estado. Não. A taxa, ela tem que ser no valor
do custo do serviço prestado. Ele continua aqui no artigo 79, olha só, definindo aqui algumas coisas. Considera-se, o serviço público ele considera-se utilizado pelo contribuinte efetivamente, potencialmente, ele explica aqui. O serviço ele é específico e divisível aqui no 2 e no 3, como já comentou. Divisível quando suscetível de utilização separadamente por parte de cada um dos seus usuários. O artigo 80. Para efeito de instituição e cobrança de taxas, consideram-se compreendidas no âmbito das atribuições da União, dos Estados, do Distrito ou dos municípios aquelas que, segundo a Constituição, as constituições dos Estados, né, e dos municípios, a legislação com elas compatível, competem a cada uma dessas pessoas o direito público. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Apesar da taxa ser comum a todos os entes federados, cada atividade estatal ela é dividida, né? Ela é uma atribuição de cada um dos entes estatais, de cada um dos entes federados. Logo, só pode instituir uma taxa sobre determinado serviço o ente federado com competência para aquele serviço. Isso é óbvio, né? Isso é fácil de entender. Então, assim, não pode o município cobrar uma taxa sobre um serviço que é do Estado e está sendo prestado pelo Estado, né? Não pode a União cobrar uma taxa de um serviço que é de competência do município sendo prestado pelo município. Só pode instituir a taxa o próprio ente que é competente para aquele serviço e que está prestando aquele serviço. Ok? Vou levantar aqui um ponto trazido pelo artigo 5º da Constituição. O artigo 5º, inciso 34, que diz que são a todos assegurados, independente do pagamento de taxas, a direito de petição aos poderes em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Direito de petição aos poderes públicos em defesa dos direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Essas ações, esse direito de petição, elas independem de taxas. Não se pode cobrar taxas para isso. B. A obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então, se é para você mesmo, você pode pedir uma certidão nas repartições públicas para a defesa de seus interesses, esclarecimento de situações suas, independente do pagamento de taxas. Vou trazer 2 súmulas aqui pra gente. Olha lá. Súmula vinculante 29 do STF. É constitucional a adoção no cálculo do valor de taxa de um ou mais elementos. É o seguinte, faltou explicar uma coisa aqui pra gente. Volta lá na Constituição, artigo 145, inciso 2, taxas, pode ser instituído taxas em razão do exercício do poder de polícia. Aí, parágrafo 2º, as taxas, bem aqui, as taxas não poderão ter base de cálculo próprias de impostos. Imposto tem sua base de cálculo e a taxa não pode ter a mesma base de cálculo para instituir a taxa, a mesma base de cálculo do imposto para instituir a taxa. Não pode. Por que não pode? Porque isso seria uma bitributação, né? Quer dizer, você tem um bem, você tem uma certa riqueza e essa riqueza, então, ela é tributada com imposto e depois ela é tributada com a taxa, né? Não pode. Proibido, Constituição proíbe, aí, ó, artigo 145, parágrafo 2º. Dito isso, nós vamos analisar a súmula 29, súmula vinculante 29. É constitucional, olha aqui, é constitucional a adoção no cálculo do valor de taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto,
desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. O STF informou que é constitucional, que é legal, que está valendo a adoção de elementos da base de cálculo de imposto. O artigo 145, parágrafo 2º, disse que taxas não podem ter base de cálculo próprias de imposto. O STF veio e fez uma súmula vinculante, dizendo que é constitucional uma taxa ter sua base de cálculo própria de determinado imposto, com uma condição. Desde que não haja total identidade, a integral identidade entre as duas bases. Não pode ser igual às bases, não pode ser completamente igual. Mas é possível que essa taxa tenha alguns elementos que são usadas lá na base de cálculo do imposto. Entendeu? Dá para emprestar uns elementos da base de cálculo do imposto e jogar na base de cálculo da taxa. Há uma certa discussão a respeito disso, né? Se está certo, se está errado, mas está definido desse jeito no Brasil. Então, gravem isso, tá? É constitucional que uma taxa tenha base de cálculo semelhante à base de cálculo de imposto, desde que não haja integral identidade entre uma e outra, mas alguns elementos dá para a gente emprestar lá da base de cálculo do imposto. Súmula vinculante 19. E aí a gente tem a súmula vinculante 19. Taxa de lixo. É constitucional, pode, tá valendo, a taxa de coleta, de remoção, de tratamento e destinação de lixo e resíduos provenientes de imóveis, desde que essas atividades sejam completamente dissociadas dos outros serviços públicos de limpeza realizados em benefício da população em geral, como ocorre no caso dos autos. Aqui, ó. A taxa cobrada exclusivamente em razão do exercício, em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145.2 da Constituição Federal. Ou seja, eles entenderam que 145.2, né? Eles entenderam que é constitucional instituir taxa para a coleta de lixo. É divisível, é específico, tá tudo certo, dá para cobrar taxa. Há uma certa discussão também a esse respeito, mas assim foi decidida a súmula vinculante 19. E aí há por último uma outra súmula, que é a súmula da iluminação pública. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. É a súmula número 41, súmula vinculante número 41. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Por aquilo que a gente já conversou, que a iluminação pública ela não beneficia só o morador na frente do poste, ou só alguns moradores ali ao redor do poste. Não é divisível, né? Não dá para tu saber quantas pessoas passaram debaixo do poste, quantas pessoas se beneficiaram e como é que tu vai cobrar essas pessoas, né? Fica muito mais fácil cobrar só o morador ali na frente, sendo que ele não é o único beneficiado. Então é por isso que não pode cobrar. Bom, sobre taxa, é basicamente isso, né, que nós temos a falar. Bom, se eu lembrar de mais alguma coisa, eu posso fazer um novo vídeo. Eu espero ter ajudado. A gente passou aí por uns textos, né? Que eu espero ter realmente ajudado vocês, tá bom? Um abraço, fiquem em paz.